O Oceano Pacífico. Vasto e implacável. Ele se estende até onde a vista alcança, uma imensidão azul sem fim. No coração deste deserto aquático, a milhares de quilômetros de qualquer continente, encontra-se um pequeno pedaço de terra. Um triângulo vulcânico à deriva na vastidão. Esta é a Ilha de Páscoa, conhecida mundialmente por seus enigmáticos habitantes e suas criações desconcertantes. Mas para aqueles que primeiro chamaram esta ilha de lar, ela era conhecida como Rapa Nui. Rapa Nui. Um nome que sussurra isolamento, resiliência, mistérios ainda não resolvidos. Imagine uma civilização completamente isolada do resto do mundo, sem influência externa, sem contato com outras culturas, sem ajuda de terras vizinhas. Um povo deixado por conta própria para esculpir seu destino na rocha vulcânica e nas ondas quebrando na costa. Esta é a história de Rapa Nui. Esta ilha, pequena e isolada, guarda uma história tão dramática quanto os penhascos que encontram o mar. É uma história de engenhosidade humana, de desenvolvimento cultural e de um povo lutando com o delicado equilíbrio entre ambição e sustentabilidade. Uma civilização que ascendeu e caiu nesta pequena ilha, deixando para trás um legado que continua a nos intrigar e mistificar. Somos atraídos por Rapa Nui, não apenas pelo que sabemos, mas pelo que não sabemos. É um lugar onde as perguntas pairam no ar, tão densas quanto a névoa do oceano que se agarra às encostas da ilha. Junte-se a nós em uma jornada a este remoto posto avançado da civilização humana para desvendar os segredos de Rapa Nui e o legado enigmático de seu povo. Os povos originários de Rapa Nui não chamavam sua terra de Ilha de Páscoa. Esse nome, uma relíquia da exploração europeia, significa pouco para os descendentes dos primeiros habitantes da ilha. Eles conheciam seu lar por outro nome, um nome que falava do seu lugar no cosmos, Tipito Utirrenua, o umbigo do mundo. Por que escolheriam um nome assim, tão evocativo, tão sugestivo de uma profunda conexão com algo maior do que eles mesmos? Que segredos guardava esta ilha, aparentemente insignificante, perdida no meio do Pacífico, quase como um Fernando de Noronha ancestral? Que histórias sussurrava seu solo vulcânico? Tipito Utirrenua. É um nome que sugere uma profunda crença espiritual, a convicção de que sua ilha não era apenas um pedaço de terra, mas um ponto de ligação entre o céu e a terra, como se fosse um axé ancestral. O próprio isolamento de Rapa Nui a torna um objeto de estudo fascinante. Distantes das correntes de intercâmbio cultural que moldaram grande parte da história da humanidade, o povo Rapa Nui trilhou seu próprio caminho. Sua história é um testemunho da capacidade de adaptação do espírito humano, da nossa capacidade de inovação e criatividade, mesmo diante de desafios extraordinários. Mas é também uma história de cautela, como a lenda do boitatá que nos alerta para os perigos da natureza. Um lembrete de que mesmo as civilizações mais engenhosas não são imunes às forças da natureza e às consequências de seus próprios atos. A história de Rapa Nui é um microcosmo da própria história humana, uma narrativa de triunfo, de fracasso e do poder duradouro do espírito humano. Espalhados pela paisagem varrida pelo vento de Rapa Nui, eles permanecem em vigília silenciosa. Figuras imponentes, esculpidas em rocha vulcânica, seu olhar fixo no horizonte. Estes são os Moais,
As enigmáticas estátuas que tornaram Rapa Nui, ou Ilha de Páscoa como a conhecemos, famosa no mundo todo. Eles são o mistério mais duradouro da ilha, um testemunho da engenhosidade e da arte do povo que os criou. Quase 1000 moais estão espalhados pela ilha, alguns de pé em plataformas cerimoniais, outros tombados e fragmentados, suas formas silenciosas reclamadas pela terra. Cada um é único, com suas próprias características e personalidade distintas. Alguns são esguios e graciosos, enquanto outros são robustos e imponentes. Alguns usam enormes chapéus de pedra, pucaus, enquanto outros contemplam o mundo com rostos serenos e sem adornos. Quem eram essas figuras enigmáticas? O que inspirou o povo Rapa Nui a esculpi-los, a movê-los, a arranjá-los em sua ilha natal? Seriam representações de deuses, de ancestrais ou de algum ser de outro mundo? Essas são as perguntas que intrigam exploradores, historiadores e arqueólogos há séculos, tipo aqueles mistérios da Serra da Capivara, só que no meio do Pacífico. A própria existência dos moais é uma prova do poder da imaginação humana, do impulso de criar, de deixar uma marca duradoura no mundo. Eles são um lembrete de que, mesmo nos cantos mais remotos do nosso planeta, mesmo diante de desafios inimagináveis, o espírito humano, como o nosso jeitinho brasileiro, pode realizar coisas extraordinárias. Os moais são mais do que estátuas. São enigmas dentro de enigmas. Cada um, uma peça no quebra-cabeça maior que é Rapa Nui. Como o povo antigo de Rapa Nui, com sua tecnologia limitada, conseguiu esculpir essas figuras enormes em rocha sólida. Como eles as transportaram por quilômetros de terreno acidentado e as ergueram em plataformas cerimoniais. E talvez o mais importante, por quê? As teorias são muitas, variando do prático ao fantástico. Alguns acreditam que os moais foram movidos em rolos de madeira, tipo uns pau de arara gigantes, né? Outros sugerem que eles foram caminhados na vertical, com cordas e força humana. Imagina só o esforço. Alguns os veem como representações de chefes poderosos, outros como guardiões da energia espiritual da ilha. O mistério dos moais está inextricavelmente ligado ao mistério da própria Rapa Nui. Para entender essas estátuas enigmáticas, devemos nos esforçar para entender as pessoas que as criaram, suas crenças, seus valores, sua relação com o mundo natural. Nos capítulos que seguem, vamos mergulhar no coração desse mistério. Exploraremos a história do povo Rapa Nui, suas origens, sua cultura e seu destino final. Examinaremos as evidências, ponderaremos as teorias e tentaremos lançar luz sobre um dos enigmas mais duradouros da arqueologia. Junte-se a nós em uma jornada ao umbigo do mundo e desvende os segredos dos moais. Imagine-se a bordo de uma canoa dupla, esculpida em madeira e fibra. O sol castiga suas costas e a maresia do Pacífico arde em seus olhos. Você está a milhares de quilômetros de qualquer terra conhecida, guiado apenas pelas estrelas, pelas correntes e pelos sussurros de seus ancestrais. Essa era a realidade dos navegadores polinésios, intrépidos exploradores que se aventuraram pela imensidão do Oceano Pacífico séculos atrás. Pense, tipo aqueles bandeirantes desbravando o sertão, mas no mar. Esses mestres do mar possuíam um conhecimento íntimo dos ritmos do oceano.
leriam as estrelas como um mapa, decifravam a linguagem sutil das ondas e sentiam a respiração do vento contra a pele. Suas canoas, obras-primas da engenharia marítima, os levaram por distâncias inimagináveis, conectando ilhas e culturas através da vastidão do Pacífico. Por volta do século XIII, movidos por uma sede de exploração, ou talvez por necessidade, quem sabe uma treta familiar igualzinho às nossas novelas, um grupo desses viajantes polinésios se deparou com uma pequena ilha na imensidão do Pacífico. Um triângulo vulcânico, envolto em névoa e mistério. Esta ilha, distante de quaisquer rotas comerciais conhecidas, não oferecia refúgio fácil. Imagine só, desembarcar num lugar sem sinal de Wi-Fi. No entanto, os destemidos viajantes polinésios, sem se abalar pelos desafios, viram não apenas uma rocha desolada, mas uma tela em branco para pintar seus sonhos. Um novo mundo cheio de possibilidades, tipo um interiorzão esperando para ser desbravado. Desembarcaram suas canoas nas praias de Rapa Nui. Sua chegada ecoa através dos milênios, um testemunho do espírito duradouro da exploração humana. A chegada dos navegantes polinésios em Rapa Nui marcou o início de um novo capítulo na história da ilha. Eles não vieram como conquistadores, mas como colonizadores, trazendo consigo as sementes de uma cultura vibrante que floresceria neste canto isolado do mundo. Eles trouxeram não apenas suas famílias e posses, mas suas crenças, seus costumes, seu próprio modo de vida. Encontraram uma ilha moldada pelo fogo vulcânico, com encostas cobertas de campos e salpicadas de imponentes palmeiras, tipo aqueles coqueiros que a gente vê nas praias do Nordeste. O ar vibrava com o canto de aves marinhas e as águas fervilhavam de vida marinha. Era uma terra de beleza austera, convidativa e implacável ao mesmo tempo. Uma terra que testaria sua resiliência, sua engenhosidade e sua capacidade de adaptação, igualzinho a quem sai do interior para tentar a vida em São Paulo. Os navegantes polinésios, acostumados aos desafios da vida insular, adaptaram-se rapidamente ao seu novo lar. Estabeleceram assentamentos, cultivaram plantações e aprenderam a aproveitar os recursos da ilha. Trouxeram consigo plantas familiares como o taro, a banana e a cana-de-açúcar, plantas que a gente encontra até hoje em qualquer feira livre, transformando o solo vulcânico em jardins férteis. Pescaram nas águas abundantes, caçaram as aves nativas e construíram casas com a madeira abundante da ilha. Recriaram da melhor forma possível o mundo que haviam deixado para trás, com sua cultura fincando raízes no solo fértil de Rapa Nui, como um pé de jabuticaba carregado. Os polinésios que se estabeleceram em Rapa Nui, isolados do mundo exterior, desenvolveram uma cultura singular. Uma cultura moldada pela sua herança polinésia, mas também pelos desafios e oportunidades específicos apresentados pela ilha que se tornou seu lar. Eram um povo profundamente conectado com a natureza, suas vidas entrelaçadas com os ritmos do mar, do vento e da terra vulcânica. Organizaram-se em clãs, cada um reivindicando uma parte da ilha como sua. Desenvolveram estruturas sociais sofisticadas, com chefes e sacerdotes exercendo poder e influência, tal qual uma tribo indígena brasileira. Eles reverenciavam seus ancestrais, acreditando que seus espíritos permaneciam no ar e na terra, guiando e protegendo seus descendentes, assim como muitas famílias brasileiras ainda cultuam seus antepassados.
Celebravam a vida e a morte com rituais e cerimônias elaboradas, seus cantos e danças ecoando por toda a ilha, lembrando um pouco as festas populares do nosso Brasil. Esculpiram petróglifos intrincados na rocha vulcânica, sua arte um testemunho de sua criatividade e seu desejo de deixar uma marca duradoura no mundo, como Aleijadinho fez em Minas Gerais. Em seu isolamento, eram um microcosmo da própria humanidade, uma prova da nossa capacidade de adaptação, inovação e expressão cultural. A ilha, apesar de promover uma identidade cultural única, também apresentou desafios singulares. Com recursos limitados e sem contato com o mundo exterior, o povo Rapa Nui teve que ser engenhoso, inovador e adaptável para sobreviver. Pensem nos bandeirantes desbravando o interior do Brasil, enfrentando dificuldades semelhantes. A história deles é um testemunho da resiliência do espírito humano, nossa capacidade não apenas de sobreviver, mas de prosperar diante da adversidade, como fazemos todo dia no Brasil. No coração da visão de mundo, Rapa Nui estava o conceito de mana, essa energia espiritual que se acreditava permear todos os seres vivos, fluía dos deuses para os ancestrais e dos ancestrais para os vivos. Era uma força a ser respeitada, honrada e aproveitada. O povo Rapa Nui acreditava que seus ancestrais, mesmo na morte, continuavam a exercer uma poderosa influência sobre suas vidas. Seus espíritos, incorporados no mundo natural, sussurravam através do vento, quebravam nas ondas e ardiam no coração vulcânico da ilha. Pense por um instante na força da natureza em um lugar como Ilhabela, só que amplificada. Os Rapa Nui buscavam honrar esses ancestrais, apaziguá-los, buscar sua orientação e proteção. Acreditavam que, ao honrar seus ancestrais, poderiam acessar o fluxo de mana, garantindo a prosperidade e o bem-estar de seu povo. Gap 2is. Essa reverência pelos ancestrais se manifestava na criação dos Moai. Essas estátuas imponentes, esculpidas na rocha vulcânica, eram mais do que meras representações dos mortos. Eram vistas como a própria personificação dos espíritos ancestrais, imbuídas de seu mana, sua presença, um elo tangível com o reino espiritual. Os Moai, com suas expressões solenes e olhos vigilantes, se tornaram guardiões da ilha, sua presença silenciosa, uma fonte de conforto e proteção para o povo Rapa Nui. Como os orixás protegem seus filhos de santo, os Moais protegiam a ilha. Eles eram um testemunho da ligação duradoura entre os vivos e os mortos. Uma manifestação física da crença de que o passado continua a moldar o presente. O povo Rapa Nui, apesar de seu isolamento, tipo lá no fim do mundo, né? Desenvolveu um sistema de escrita. Um sistema diferente de qualquer outro no mundo. Eles chamavam de rongorongo. Esculpidos em tábuas de madeira, esses glifos intrincados permanecem um dos mistérios mais desconcertantes da Ilha de Páscoa. Eles são um vislumbre tentador das mentes de um povo desaparecido, um código ainda a ser decifrado, tipo um enigma da esfinge, só que em versão polinésia. Os glifos rongorongo, um sistema complexo de símbolos abstratos e figuras estilizadas, parecem desafiar qualquer categorização fácil. Alguns estudiosos acreditam que eles representam uma verdadeira linguagem escrita, capaz de registrar história, mitos e crenças. Outros os veem como dispositivos mnemônicos, usados para auxiliar na memorização de genealogias, cantos ou rituais, tipo aqueles macetes que a gente usa para decorar a tabuada, sabe?
O mistério do Rongorongo é aprofundado pelo fato de que apenas um punhado dessas tábuas inscritas sobreviveu até hoje. A maioria foi destruída ou perdida no caos que engolfou Rapa Nui nos séculos seguintes ao contato com os europeus. Uma tragédia, né? O conhecimento de como ler e escrever Rongorongo, passado de geração em geração, foi perdido, deixando-nos apenas com fragmentos tentadores de uma língua perdida, tipo um quebra-cabeça com quase todas as peças faltando. Apesar de décadas de pesquisa e análise, a escrita Rongorongo permanece indecifrada. Ela permanece como uma sentinela silenciosa de uma cultura perdida, um lembrete de que, mesmo em nossa era de avanço tecnológico, ainda existem mistérios que escapam à nossa compreensão. Os segredos do Rongorongo, trancados dentro daqueles glifos enigmáticos, podem ser a chave para desvendar uma compreensão mais profunda da visão de mundo Rapa Nui, suas crenças, sua história e sua relação com o cosmos. Nas encostas sudeste de Rapa Nui, uma cratera vulcânica se ergue da terra. Esta é Rano Haraku, o berço dos Moais. Dentro do abraço da cratera, um exército silencioso de gigantes de pedra permanece congelado no tempo. Alguns estão completos, seus traços bem definidos, o olhar fixo no horizonte distante. Outros permanecem inacabados, ainda parcialmente presos à rocha vulcânica, como se abandonados no meio da criação. Rano Haraku é um lugar de criação e mistério. O tufo vulcânico, macio e fácil de trabalhar, forneceu ao povo Rapa Nui o material perfeito para suas esculturas monumentais. Aqui, no abraço da cratera, eles cinzelaram e martelaram, moldando a rocha vulcânica nas formas que se tornariam sinônimo de sua ilha natal. Mas como eles moveram essas estátuas colossais, algumas pesando mais de 80 toneladas, da pedreira para as plataformas cerimoniais espalhadas pela ilha? Como eles as ergueram, colocando enormes chapéus de pedra em suas cabeças? Essas perguntas intrigam exploradores e estudiosos há séculos, alimentando especulações e debates. Lembra um pouco as lendas do Curupira e do Boitatá, não é? Cheios de mistério. Os Moais de Rano Haraku, congelados em vários estágios de conclusão, são como fotos de um mundo desaparecido. Oferecem-nos um vislumbre do processo criativo, da magnitude da obra e da dedicação inabalável do povo Rapa Nui em homenagear seus ancestrais. São um testemunho do poder da engenhosidade humana, do fascínio duradouro do mistério e da profunda conexão entre um povo e sua terra. Assim como a gente sente com a nossa terra, com o nosso Brasil. Imagine uma cena. O ar denso, carregado com o cheiro de poeira vulcânica e o clangor rítmico de pedra contra pedra. Sob um sol escaldante, homens lascam o tufo vulcânico, seus corpos brilhando de suor. Eles trabalham com propósito, com reverência. Suas ferramentas, uma sinfonia de sons contra o silêncio do antigo vulcão. São os escultores de gigantes, os criadores dos Moais, sua tarefa sagrada e monumental, como construir um estádio do tamanho do Maracanã, só que feito à mão. A criação de um único Moai era um empreendimento colossal, um testemunho da vontade coletiva e da engenhosidade do povo Rapa Nui. Pensem no trabalho que dava para erguer um Cristo Redentor, multiplicado por várias vezes. Começava com a seleção de um bloco de basalto adequado nas encostas do Rano Haraku. Isso, por si só, não era tarefa fácil.
A pedra escolhida tinha que ter o tamanho, a forma e a qualidade certa para manifestar o espírito do ancestral que se pretendia representar. Era como escolher o corte perfeito de carne para um churrasco, mas com consequências espirituais. Uma vez selecionada a pedra, começava o árduo trabalho de esculpir. Usando ferramentas rudimentares como picaretas, cinzéis e martelos de basalto. Imagine, ferramentas de pedra para esculpir pedra. Os artesãos lascavam a rocha vulcânica, revelando lentamente a forma que existia dentro. Eles trabalhavam a partir de um desenho pré-determinado, transmitido através de gerações, garantindo que cada moai se conformasse a um cânone estético específico, uma linguagem visual que falava de linhagem, poder e conexão espiritual. Era como uma receita de família, mas em vez de bolo, era um gigante de pedra. O trabalho era lento, minucioso, exigindo imensa habilidade e paciência. Cada golpe de martelo, cada lasca de pedra, era imbuído de significado, com profundo respeito pelo ancestral que estava sendo moldado. Imaginem a concentração, como um jogador de futebol prestes a bater um pênalti decisivo em uma final de campeonato. E também respeito pelo delicado equilíbrio entre o mundo físico e o espiritual. O próprio ato da criação era uma forma de oração, uma maneira de se conectar com as forças divinas que moldavam seu mundo, como um pagode na quadra da escola, uma celebração da vida e dos ancestrais. As ferramentas usadas pelos escultores Rapa Nui eram simples, até rudimentares, para os padrões modernos. Imagine, tipo um canivete suíço comparado com uma nave espacial, sabe? Mas, nas mãos desses artesãos habilidosos, elas se transformavam em instrumentos de precisão e arte notáveis, tipo um Pelé com a bola no pé. A ferramenta mais comum era o toque, uma espécie de picareta de basalto, usada para moldar grosseiramente e remover grandes pedaços de pedra. O toque, feito de basalto vulcânico endurecido, era surpreendentemente eficaz. Sua borda afiada, como uma faca Jinzo, era capaz de cortar o tufo mais macio do moai com facilidade. Empunhado com força e precisão, como um mestre de capoeira, permitia aos escultores desbastar a forma básica da estátua, esculpir os planos largos do rosto, o tronco e os membros. Imaginem a força que isso devia exigir. Para trabalhos mais finos, os escultores empregavam uma variedade de cinzéis, também feitos de basalto. Esses cinzéis, alguns com pontas estreitas e afiadas, outros com lâminas mais largas e planas, permitiam aos artesãos refinar as feições do moai, esculpir os detalhes dos olhos, nariz, boca e as orelhas alongadas e distintas que caracterizavam essas figuras enigmáticas, quase como um aleijadinho da Ilha de Páscoa. O som dessas ferramentas, ecoando pelas encostas de Rano Haraku, devia ser uma presença constante, um testemunho da dedicação e do trabalho árduo do povo Rapa Nui. Cada golpe do toque, cada raspar do cinzel, os aproximava de seu objetivo, insuflar vida na pedra, honrar seus ancestrais e garantir sua presença contínua no mundo, como um samba que nunca acaba. Criar um moai não era uma tarefa feita de qualquer jeito, não era uma bagunça. Era como uma coreografia, uma sequência específica de esculpir, que transformava um bloco bruto de pedra em uma figura imponente de tirar o fôlego, igualzinho a um gol do Pelé na final da Copa.
Os escultores trabalhavam com método, seguindo a tradição tipo receita de família passada de geração em geração. Cada etapa do processo tinha um significado, uma simbologia. A escultura, geralmente, começava pelas costas do Moai, ainda preso à rocha, como um bebê ainda ligado pelo cordão umbilical. Ali, os artesãos esculpiam a forma básica da cabeça, do tronco e dos braços, seguindo um projeto, um desenho já definido, garantindo que todos os Moais tivessem uma certa padronização, como se fossem aqueles bonequinhos da Copa, sabe? As costas do Moai, muitas vezes, tinham entalhes complexos, representando detalhes de roupas, ornamentos, ou até mesmo informações da família, como uma árvore genealógica esculpida na pedra. Depois de prontas as costas, os escultores iam para a frente, esculpindo cuidadosamente o rosto, a parte mais expressiva e importante do Moai, como a cara do Faustão no último programa. Os olhos, esculpidos por último, eram considerados a janela da alma, o portal por onde o espírito do ancestral entrava na estátua. A etapa final era separar o Moai da rocha, igual cortar o cordão umbilical, uma operação delicada que exigia muito cuidado para não danificar a estátua. Depois de separado, o Moai era levado para um terreno plano, onde recebia os toques finais. Era como finalizar uma obra de arte. Ali, os escultores colocavam o pucal, aquele chapéu cilíndrico usado por alguns Moais, e poliam a superfície da pedra até ficar lisa, quase brilhando, como um carro zero saindo da concessionária. Os olhos dos Moais, antes tidos como órbitas vazias, eram, na verdade, um elemento crucial em seu significado espiritual. Imaginem, não eram esculpidos na mesma pedra que o resto da estátua, mas sim incrustados com peças cuidadosamente trabalhadas de coral branco e obsidiana. Esses olhos, brilhando em branco contra a rocha vulcânica escura, davam aos Moais uma aparência impressionantemente vívida, imbuindo-os com uma sensação de presença vigilante, quase como se estivessem te olhando como um gato observa um passarinho. A inserção dos olhos era, pasmem, uma cerimônia sagrada. Marcava o momento em que se acreditava que o Moai era verdadeiramente animado, quando o espírito do ancestral finalmente podia habitar sua forma de pedra. Gap 2S. O coral branco, simbolizando a pureza e o reino espiritual, representava a parte branca dos olhos, enquanto a obsidiana, um vidro vulcânico valorizado por suas qualidades reflexivas, formava as pupilas, refletindo o mundo de volta para o observador. Reparem, os olhos dos Moais, contemplando a ilha, acreditava-se que ofereciam proteção e orientação aos vivos. Eram uma lembrança constante da presença dos ancestrais, seu olhar atento, uma fonte de conforto e segurança num mundo muitas vezes governado por forças além do nosso controle, tão parecido com as crenças que temos aqui no Brasil com nossos guias espirituais. Os olhos eram a janela da alma, o ponto de conexão entre os reinos físico e espiritual, a chave para desvendar o verdadeiro poder dos Moais. Pensem nisso, como se fossem os olhos de Santa Luzia, só que numa versão Rapa Nui. Os Moais, uma vez concluídos, não eram simplesmente deixados isolados. Eles eram cuidadosamente transportados para locais específicos por toda a ilha e erguidos sobre plataformas de pedra maciças conhecidas como Ahu. Imaginem,
Esses arrus, alguns tão longos quanto um campo de futebol, serviam como centros cerimoniais, lugares onde os vivos podiam se conectar com seus ancestrais e homenagear a história sagrada da ilha. A construção de um arru era por si só um empreendimento monumental, exigindo o movimento e a colocação de blocos de pedra gigantescos, alguns pesando várias toneladas. Tipo, igualzinho a gente faz com os carros alegóricos na Sapucaí, mas em uma escala muito maior. Os arrus eram tipicamente retangulares, com uma rampa inclinada que levava a uma plataforma elevada, onde os moais eram colocados. E a posição dos moais no arru era cuidadosamente planejada, viu? Sua orientação geralmente alinhada com eventos astronômicos significativos, como solstícios e equinócios. Isso sugere que os arrus não serviam apenas como centros cerimoniais, mas também como observatórios astronômicos. Para você ter uma ideia, a construção deles demonstra o conhecimento sofisticado que o povo Rapa Nui tinha do cosmos, tipo um planetário a céu aberto. Os arrus, com seus moais como sentinelas, se tornaram o centro da vida em Rapa Nui. Eram lugares de rituais e cerimônias, de celebração e luto, de conexão com os ancestrais e as forças espirituais que moldavam seu mundo. Pensem bem, eles são uma prova do poder do esforço coletivo, da importância duradoura da tradição e da profunda ligação entre os vivos, os mortos e a própria terra. Como o povo Rapa Nui movia os moais, alguns pesando mais de 80 toneladas, da pedreira em Rano Haraku até os arrus espalhados pela ilha? Essa pergunta cativa a imaginação há séculos, tipo aquela novela das 8 que prende todo mundo. É uma questão que gerou inúmeras teorias, desde as plausíveis até as mais mirabolantes, cada uma buscando desvendar um dos mistérios mais duradouros da arqueologia, quase um sítio do pica-pau amarelo da vida real. Gap 2. A teoria mais aceita sugere que os moais eram movidos sobre rolos de madeira, usando troncos das outrora abundantes florestas da ilha. Imaginem só a força que esse povo tinha. Essa teoria, apoiada em evidências arqueológicas de trilhas de madeira e na presença de alavancas e cordas, afirma que os moais eram colocados numa plataforma de troncos e lentamente rolados pela paisagem, tipo um pau de arara gigante, usando a força humana e a gravidade a seu favor. Existem outras teorias, claro, que propõem métodos alternativos. Por exemplo, plataformas oscilantes, trenós ou até um sistema de cordas e contrapesos para manipular as estátuas pelo terreno. Alguns até sugeriram que os moais caminhavam na vertical, usando cordas presas à cabeça, balançando como aqueles bonecos de Olinda. O debate sobre o transporte dos moais é uma prova do poder da curiosidade humana, da nossa vontade de entender não apenas o que aconteceu no passado, mas como aconteceu. É como tentar descobrir o segredo do bolo da vovó. Serve para lembrar que, mesmo com nossa tecnologia moderna e conhecimento científico, ainda existem mistérios que escapam a explicações fáceis, segredos que o passado guarda a 7 chaves. Uma das teorias mais intrigantes sobre o transporte dos moais sugere que as estátuas não foram arrastadas ou roladas, mas sim até seus destinos. Essa teoria, que parece impossível à primeira vista, se baseia na observação de que os moais têm uma inclinação para frente peculiar e um centro de gravidade que permitiria que eles balançassem para frente e para trás.
Os defensores da teoria da caminhada argumentam que o povo Rapa Nui, usando um sistema de cordas presas à cabeça da estátua, seria capaz de manipular o centro de gravidade do Moai, fazendo-o balançar para a frente numa série de movimentos controlados. Imaginem só, tipo um João Bobo da Ilha de Páscoa, só que gigante. Este método, embora exigisse bastante coordenação e mão de obra, provavelmente uma força-tarefa digna de um mutirão de escola de samba, teria permitido que as estátuas fossem movidas por terrenos relativamente planos com danos mínimos. Experimentos usando réplicas de concreto dos moais demonstraram a viabilidade desse método. Ao prender cordas à cabeça e puxar de maneira coordenada, pesquisadores conseguiram fazer as réplicas caminharem por uma superfície plana. Isso dá força à ideia de que o povo Rapa Nui pode ter empregado uma técnica similar, tipo um passo do gigante, pré-histórico. Embora a teoria da caminhada seja apenas uma das muitas explicações possíveis, ela captura a imaginação e fala da engenhosidade e da capacidade de improvisação do povo Rapa Nui. É um lembrete de que, às vezes, as soluções mais simples, como amarrar uma corda e sair balançando, podem ser as mais eficazes. E que nossa compreensão do passado está sempre sendo desafiada e reformulada por novas descobertas e interpretações, como um quebra-cabeça que nunca se completa totalmente. Os moais da Ilha de Páscoa, sentinelas silenciosas de uma cultura desaparecida, continuam a inspirar admiração e espanto em todos que os contemplam. Eles são um testemunho da criatividade do povo Rapa Nui, sua dedicação inabalável em homenagear seus ancestrais e sua profunda ligação com a terra que os sustentou. Imaginem, esculpidas no coração de um vulcão, como um artista esculpindo um santo em madeira, só que em proporções gigantescas. Essas estátuas enigmáticas resistiram ao teste do tempo, testemunhando a ascensão e queda de uma civilização, a chegada dos navegadores europeus, tipo um Pedro Álvares Cabral da Ilha de Páscoa, e a transformação de sua ilha natal em um destino turístico moderno. É como se tivessem visto a história do Brasil passar diante dos seus olhos, de colônia a potência emergente. Os moais são um lembrete poderoso do legado duradouro do passado e da importância de preservar o patrimônio cultural para as gerações futuras, como fazemos com o Pelourinho em Salvador ou as ruínas de São Miguel das Missões. Com suas expressões enigmáticas e olhos vigilantes, como se estivessem te encarando de volta, os moais nos convidam a contemplar os mistérios do passado. Será que eles viram tudo? A questionar nossas suposições sobre a história da humanidade e a nos maravilhar com a engenhosidade e a resiliência da nossa espécie. É como olhar para o Cristo Redentor e sentir a mesma imponência, a mesma história gravada na pedra. Eles são uma fonte inesgotável de fascínio, um lembrete de que o mundo está cheio de maravilhas ainda a serem descobertas, tipo uma floresta amazônica cheia de segredos, e de que as histórias que contamos sobre o passado continuam a moldar nossa compreensão do presente. Aprofundando nossa jornada no coração de Rapa Nui, chegamos a um Ahu singular, diferente de todos os outros. Ahu Akivi, uma plataforma de profunda significância astronômica, desafia nossas premissas sobre os moais e seu propósito, sugerindo um conhecimento astronômico que contrasta com o isolamento da ilha. Localizado no interior, longe da costa,
Ahu Akivi abriga 7 moais, todos com tamanho e forma semelhantes. Diferente da maioria, que olha para o interior da ilha, esses 7 gigantes ficam de costas para o mar, o olhar fixo no pôr do sol. Essa orientação única, somada ao alinhamento da plataforma com os equinócios, sugere uma ligação proposital com os ciclos celestes. Durante os equinócios de primavera e outono, o sol nasce exatamente atrás dos moais, banhando-os numa luz dourada que parece emanar de dentro deles. Esse espetáculo, presenciado por poucos privilegiados a cada ano, demonstra um profundo entendimento dos movimentos celestes e sua relação com a vida espiritual da ilha. Os 7 moais de Ahu Akivi, de costas para o familiar oceano e com o olhar fixo no sol poente, parecem incorporar um anseio por algo além do horizonte, uma saudade que lembra a de um brasileiro distante de casa. Eles sugerem uma conexão com um mundo maior, uma ordem cósmica que transcende os limites de sua ilha, como se buscassem um portal para outro lugar, talvez até para um planeta igual à Terra, como diziam os titãs. Sua presença em Ahu Akivi é um testemunho do poder duradouro do espírito humano em buscar significado nas estrelas, encontrar ordem no caos do cosmos e conectar-se com algo maior que si mesmo, assim como os moradores de São Paulo buscam um sentido na imensidão da cidade. O alinhamento astronômico de Ahu Akivi não é uma coincidência. Ele fala de uma compreensão sofisticada dos ciclos celestes e de sua importância para o povo Rapa Nui. Pensem bem, esses mestres navegadores, que cruzaram vastas extensões do oceano aberto para chegar à sua ilha, conheciam profundamente as estrelas e seus movimentos. Sabiam que as estrelas guardavam a chave para a navegação, para a marcação do tempo e para a compreensão do seu lugar no cosmos. É como se eles tivessem um GPS natural, tipo um Waze ancestral, só que muito mais preciso. Os 7 moai de Ahu Akivi, alinhados com o pôr do sol nos equinócios, serviam como marcadores celestes, sua presença um lembrete constante da natureza cíclica do tempo e da interconexão de todas as coisas. Os equinócios, marcando os 2 pontos do ano em que o dia e a noite têm a mesma duração, tinham um significado especial para muitas culturas antigas, quase como um carnaval cósmico. Representavam equilíbrio, harmonia e o eterno ciclo de vida, morte e renascimento. Para o povo Rapa Nui, os equinócios podem ter marcado períodos importantes para o plantio e a colheita, para cerimônias religiosas ou para homenagear seus ancestrais, tipo um dia de finados com um toque celestial. Os moai de Ahu Akivi, banhados pela luz dourada do pôr do sol nesses dias sagrados, teriam servido como poderosos símbolos da ordem cósmica e da presença duradoura do reino espiritual. Imaginem a cena: o sol se pondo, pintando o céu com cores vibrantes, e os moais ali, imponentes, como se conectassem o céu e a terra. O alinhamento com as estrelas é uma prova da engenhosidade e da curiosidade intelectual do povo Rapa Nui. Lembra-nos que, mesmo nos cantos mais isolados do planeta, tipo lá no interior do Acre, os seres humanos sempre olharam para os céus em busca de orientação, inspiração e uma compreensão mais profunda do seu lugar na grande tapeçaria do cosmos. Pelas planícies varridas pelo vento de Rapa Nui, um drama silencioso se desenrola. Os moais, outrora símbolos de poder, prosperidade e conexão espiritual,
Jazem estilhaçados e tombados, suas formas maciças reclamadas pela terra. Alguns estão com o rosto voltado para o chão, suas expressões enigmáticas escondidas. Outros estão quebrados, seus corpos fragmentados, suas cabeças separadas de seus torsos. A visão desses gigantes caídos é ao mesmo tempo assombrosa e instigante. Que forças poderiam ter derrubado essas figuras aparentemente invencíveis? Seria a fúria da natureza, a lenta, mas implacável erosão do tempo, ou algo mais deliberado, mais humano? Pense nisso. Será que um dia as nossas obras, os nossos bandeirantes, o Cristo Redentor, também estarão assim? Os moais derrubados são um lembrete severo da fragilidade, até mesmo das criações mais duradouras. Eles falam da natureza cíclica da história, do fluxo e refluxo das civilizações, da inevitabilidade da mudança. Como as ondas do mar em Copacabana, tudo muda, tudo se transforma. Sua presença na paisagem é um lembrete pungente de que nada dura para sempre, que até os impérios mais poderosos eventualmente desmoronam, e que o passado nunca desaparece de verdade, mas continua a moldar o presente de maneiras sutis e profundas. As razões para a destruição dos moais permanecem um tema de debate. Alguns estudiosos acreditam que eles foram derrubados durante períodos de conflito interno, enquanto clãs rivais disputavam poder e recursos. Imagine como os nossos caras pintadas lutando por um ideal. Outros sugerem que eles podem ter sido deliberadamente derrubados como parte de uma mudança religiosa ou cultural, uma rejeição aos velhos costumes em favor de uma nova ordem. Seria isso um prenúncio para nós também? Qualquer que seja a razão, os moais caídos permanecem como testemunhas silenciosas de um passado turbulento, suas formas quebradas, um lembrete pungente da capacidade humana tanto para a criação quanto para a destruição. Os moais derrubados de Rapa Nui sussurram histórias de rebelião e mudança, de uma sociedade em fluxo, lutando contra a diminuição dos recursos e a mudança nas dinâmicas de poder. O próprio ato de derrubar essas estátuas maciças, outrora objetos de veneração e respeito, sugere uma profunda convulsão social, uma rejeição da velha ordem e das crenças que ela representava. Imagine, tipo a estátua do Borba Gato sendo derrubada, sabe? Uma mudança radical. À medida que a população da ilha crescia e os recursos se tornavam mais escassos, a competição entre clãs provavelmente se intensificou. Os moais, símbolos da linhagem e do poder dos clãs, podem ter se tornado alvos de ressentimento e rivalidade. Derrubar o moai de um clã teria sido uma maneira poderosa de minar sua autoridade, desafiar seu status e afirmar o domínio. Pense nas disputas de torcidas organizadas, só que com estátuas gigantes. Os moais derrubados também podem refletir uma mudança nas crenças religiosas. À medida que o ambiente da ilha mudava, talvez devido à superexploração ou a flutuações naturais, o povo Rapa Nui pode ter buscado novas explicações, novas divindades e novas maneiras de garantir sua sobrevivência. Os antigos deuses, representados pelos moais, podem ter passado a ser vistos como ineficazes ou até mesmo malévolos, sua derrubada um ato simbólico de rejeição e um apelo desesperado por novas formas de orientação espiritual. Como trocar de santo na hora do aperto? Sabe como é? Gap 2is. Os sussurros de rebelião e mudança, ecoados pelos moais derrubados, são um lembrete de que mesmo as sociedades aparentemente mais estáveis
estão sujeitas a ciclos de crescimento, declínio e transformação. Eles destacam a complexa interação de fatores ambientais, sociais e religiosos na formação da história humana e a duradoura capacidade humana de adaptação, inovação e, às vezes, destruição. Em Rano Haraku, uma cratera vulcânica que serviu de berço para os Moais, um mistério se desenrola. Espalhados entre as estátuas completas e os restos de antigas oficinas, nós os encontramos, os Moais abandonados, congelados em vários estágios de conclusão, como se interrompidos no meio da escultura. Alguns são pouco mais do que contornos grosseiros, enquanto outros estão quase terminados, seus traços claramente definidos, seus olhos ainda esperando para serem despertados com incrustações de coral e obsidiana. Por que esses Moais foram deixados inacabados? Que eventos conspiraram para interromper sua criação, para silenciar o clangor rítmico de pedra contra pedra que um dia ecoou por este berço vulcânico? Os Moais abandonados são como fragmentos de um sonho, suas formas silenciosas insinuando uma história não contada, um propósito não cumprido. Teorias abundam, cada uma buscando explicar esse abandono enigmático. Alguns estudiosos acreditam que a escultura dos Moais cessou abruptamente devido a uma catástrofe repentina, como um desastre natural, um surto de doença, ou uma convulsão social que rompeu o delicado equilíbrio da ilha. Pensem na gripe espanhola. Como algo assim poderia devastar uma população isolada. Outros sugerem que o abandono foi mais gradual, talvez refletindo um declínio nos recursos, uma mudança nas crenças religiosas, ou uma crescente desilusão com os próprios Moais. Seria como trocar o futebol pelo vôlei, uma mudança de paixão nacional. Seja qual for o motivo, os Moais abandonados permanecem como lembranças pungentes da natureza inacabada da história. São testemunhos da fragilidade do esforço humano, das voltas e reviravoltas imprevisíveis do destino, e do mistério duradouro do passado. Eles nos convidam a especular, a imaginar as vidas e aspirações dos escultores que labutaram nesta oficina vulcânica e a ponderar sobre as forças que moldaram seu mundo e, em última análise, levaram à sua ruína. É como olhar para as ruínas de uma civilização antiga, como as ruínas jesuíticas no sul do Brasil, e tentar entender o que aconteceu. Os Moais abandonados de Rano Haraku representam mais do que projetos inacabados. Eles são símbolos pungentes de um legado interrompido, um testemunho da resiliência e adaptabilidade do povo Rapa Nui, mesmo diante de forças que escapavam ao seu controle. Imagine, como num jogo de futebol, quando o juiz apita o fim do jogo antes da hora. A partida fica incompleta, né? Assim foi com os Moais. A interrupção da construção, embora marque uma mudança significativa na cultura Rapa Nui, não marcou o fim de sua história. O povo Rapa Nui, confrontado com circunstâncias em transformação, provavelmente adaptou suas crenças, práticas e modo de vida. Talvez como a gente aqui no Brasil, que dá um jeitinho para tudo. Eles podem ter mudado seu foco da construção de estátuas monumentais para questões mais práticas, como agricultura, pesca e a manutenção de suas estruturas sociais. Afinal, a vida continua, né? Eles continuaram a criar, a inovar e a encontrar significado em seu mundo, mesmo quando os costumes antigos se desvaneciam na memória. Os Moais abandonados, congelados em seus estados inacabados,
servem como um lembrete de que a história não é uma progressão linear, mas sim uma tapeçaria tecida com inúmeros fios, alguns brilhantes, outros escuros, todos contribuindo para a riqueza e a complexidade da experiência humana. Como um samba, com seus altos e baixos, mas que no final conta uma história. Eles são um testemunho do poder duradouro do espírito humano de se adaptar, superar e deixar sua marca no mundo, mesmo diante das adversidades. O legado do povo Rapa Nui não é definido apenas pelos Moais. É uma história de resiliência, de adaptação e do poder duradouro do espírito humano para encontrar significado e propósito em um mundo em constante mudança. Os Moais abandonados, testemunhas silenciosas de um momento crucial em sua história, convidam-nos a olhar além da superfície, a mergulhar mais fundo nas complexidades de sua cultura e a apreciar o legado duradouro de um povo que, mesmo diante dos desafios, nunca perdeu sua capacidade de criatividade, inovação e esperança. Os Moais de Rapa Nui, de pé ou caídos, concluídos ou abandonados, continuam a nos atrair com o fascínio do desconhecido. Eles são elos tangíveis com um mundo desaparecido. Suas formas silenciosas, sussurrando histórias de engenhosidade, resiliência e da força duradoura do espírito humano. Eles nos desafiam a questionar nossas premissas, a abraçar o desconhecido e a nos maravilhar com os mistérios persistentes do passado. Assim como a gente fica pensando no mistério do ET de Varginha, né? Ficamos nos perguntando: o que será que aconteceu de verdade? É a mesma coisa com os Moais. Ao nos depararmos com essas figuras enigmáticas, somos lembrados de que a história não é uma coleção estática de fatos e números, mas sim uma narrativa viva, que respira, constantemente remodelada por novas descobertas, interpretações e perspectivas. Os Moais, com seus olhares silenciosos e expressões enigmáticas, nos convidam a nos tornar participantes ativos nesse diálogo contínuo, a fazer perguntas, a buscar respostas como se fôssemos detetives da história e a abraçar a ambiguidade que reside no cerne da experiência humana. A história dos Moais é uma história de triunfo e tragédia, de inovação e adaptação, de criação e destruição. É uma história que continua a se desenrolar até hoje, enquanto arqueólogos, historiadores e descendentes do povo Rapa Nui juntam os fragmentos do passado, buscando entender as forças que moldaram esta ilha remota e seus habitantes enigmáticos. Os Moais, com sua presença duradoura nas planícies varridas pelo vento de Rapa Nui, são um testemunho do poder duradouro da curiosidade humana, nossa sede insaciável por conhecimento e nossa determinação inabalável em desvendar os mistérios do nosso mundo e o nosso lugar nele. Eles nos lembram que o passado nunca desaparece de verdade, mas continua a viver nas histórias que contamos, nas perguntas que fazemos e nos mistérios que continuam a cativar nossa imaginação. É como aquele ditado, né? Quem não conhece o seu passado está condenado a repeti-lo. Gap 2. A história de Rapa Nui, por décadas, foi pintada com tons de desastre ecológico. Uma fábula de advertência, sussurrada em tons baixos, sobre uma civilização que devorou seu próprio paraíso. Um povo tão consumido por sua obsessão com os Moais, tão impulsionado a superar uns aos outros em grandeza monumental, que dizimou seu próprio ambiente, levando à sua ruína. Essa narrativa, a hipótese do ecocídio,
tornou-se profundamente enraizada em nossa compreensão de Rapa Nui. Serve como um alerta severo sobre os perigos da ambição desenfreada, do delicado equilíbrio entre o progresso humano e a sustentabilidade ambiental. Mas e se essa narrativa, por mais convincente que seja, for incompleta? E se ela ignorar peças cruciais do quebra-cabeça, nuances que pintam um quadro mais complexo, mais matizado do declínio de Rapa Nui? Pesquisas arqueológicas recentes, juntamente com um reexame de relatos históricos, lançaram uma sombra de dúvida sobre a narrativa tradicional do suicídio ecológico de Rapa Nui. Novas evidências sugerem que a degradação ambiental da ilha não foi exclusivamente, nem mesmo primariamente, o resultado de ações humanas. Aponta para uma confluência de fatores, tanto internos quanto externos, que conspiraram para levar esse ecossistema insular, outrora próspero, à beira do colapso. É como aquele ditado: só acredito vendo, e parece que a história que nos contaram não mostra tudo. Os Moais, esses sentinelas silenciosos de uma era desaparecida, testemunharam silenciosamente uma verdade mais complexa, que desafia nossas suposições e nos compele a reexaminar a história de Rapa Nui com novos olhos, abertos à possibilidade de que as respostas possam ser muito mais intrincadas do que inicialmente percebemos. Afinal, como diria minha avó, nem tudo que reluz é ouro. A narrativa predominante do colapso ecológico de Rapa Nui, embora atraente em sua simplicidade, não leva em conta a resiliência e a adaptabilidade do povo polinésio. Esses mestres navegadores e agricultores tinham um longo histórico de colonizar e prosperar em ilhas remotas do Pacífico. Eles possuíam um profundo conhecimento do seu ambiente e da necessidade de práticas sustentáveis. Acreditar que o povo Rapa Nui, que havia criado uma cultura tão complexa e sofisticada, destruiria de forma tão imprudente seu próprio ambiente, exige um ato de fé que as evidências já não sustentam. Embora seja inegável que a ilha sofreu danos ecológicos significativos, atribuir isso exclusivamente às ações humanas é uma simplificação exagerada de um processo histórico complexo. A hipótese do ecocídio se baseia fortemente na suposição de que o povo Rapa Nui desmatou suas florestas para o transporte dos moais, levando à erosão do solo, diminuição da produtividade agrícola e, por fim, ao colapso da sociedade. No entanto, estudos recentes sugerem que a introdução do rato polinésio, um clandestino não intencional nessas primeiras viagens, pode ter desempenhado um papel muito mais significativo no desmatamento da ilha. Pensem bem, gente, igual àquela proliferação de pombos na Praça da Sé. Os ratos, com seus apetites vorazes e rápida reprodução, teriam devastado as florestas de palmeiras nativas da ilha, consumindo sementes e impedindo a regeneração. Essa disrupção ecológica, combinada com o impacto das flutuações climáticas naturais, afinal, o clima é imprevisível como o trânsito na Marginal Pinheiros, pode ter contribuído significativamente para os desafios ambientais enfrentados pelo povo Rapa Nui. O rato polinésio ganhou seu lugar na história como um mestre da colonização, ainda que involuntário. Pensem num Zé Carioca das navegações, só que menos esperto e bem mais destruidor. Essas criaturas pequenas e adaptáveis acompanharam os viajantes polinésios em suas jornadas pelo Pacífico, de carona nas canoas, tipo clandestinos em ônibus interestadual. Rapidinho,
Eles se estabeleceram nas ilhas recém-descobertas. Aparentemente inofensivos, né? Que nada. A chegada do rato polinésio frequentemente teve consequências ecológicas devastadoras, tipo quando você leva a goiabada para um churrasco e acaba com a festa. Gap 2es. Em Rapa Nui, a introdução do rato teve um impacto particularmente catastrófico. As palmeiras nativas da ilha, que antes formavam florestas exuberantes, tipo a Mata Atlântica antes da chegada dos portugueses, tinham evoluído sem roedores e não tinham defesas naturais contra esses vorazes predadores de sementes. Os ratos, com sua capacidade de se reproduzir mais rápido que coelho e sem predadores naturais, tipo gremlins depois da meia-noite, se multiplicaram a rodo, comendo todas as sementes de palmeira que encontravam pela frente. As consequências desse desequilíbrio ecológico foram sérias, bem sérias. As florestas de palmeiras, sem poder se regenerar, foram diminuindo aos poucos, tipo o salário no final do mês. A ausência delas deixou o solo vulnerável à erosão e acabou com um recurso vital para o povo Rapa Nui. A perda das palmeiras teve um efeito dominó no ecossistema da ilha, impactando tudo, desde as populações de pássaros até a fertilidade do solo. A história do rato polinésio em Rapa Nui serve como um lembrete da interconexão dos ecossistemas e das consequências inesperadas das ações humanas. É como diz o ditado: de boas intenções, o inferno está cheio. Ela destaca o delicado equilíbrio da natureza e o impacto devastador que até criaturas aparentemente insignificantes podem ter quando introduzidas em um novo ambiente. Enquanto os desafios ecológicos enfrentados pelo povo Rapa Nui eram significativos, não foram as únicas forças que moldaram seu destino. A chegada dos europeus no século XVIII marcou um ponto de virada na história da ilha, inaugurando uma era de exploração, doenças e ruptura cultural que teria um impacto devastador sobre o povo Rapa Nui. Pensem na chegada de Cabral no Brasil, como um paralelo, e no impacto que teve sobre os povos originários. O primeiro europeu a pisar em Rapa Nui foi o explorador holandês Jacob Roggeveen, que chegou no domingo de Páscoa de 1722. A chegada de Roggeveen, embora inicialmente recebida com curiosidade pelos Rapa Nui, teria consequências duradouras. Doenças europeias, para as quais os ilhéus não tinham imunidade, começaram a se espalhar, dizimando a população. Assim como aconteceu com os indígenas brasileiros com a chegada dos portugueses. A chegada dos navios europeus também trouxe consigo o flagelo do tráfico de escravos. Rapa Nui, com sua localização isolada e população em declínio, tornou-se um alvo fácil para comerciantes inescrupulosos em busca de mão de obra barata. Milhares de Rapa Nui foram sequestrados e forçados à escravidão. Suas habilidades e conhecimentos perdidos para sua terra natal. Imagine o sofrimento, semelhante ao que nossos ancestrais africanos suportaram durante o período da escravidão no Brasil. Os ecos dessa exploração continuam a reverberar pela sociedade Rapa Nui até hoje. A população da ilha foi dizimada, suas tradições culturais interrompidas, e seu povo espalhado pelo mundo. O legado deste capítulo sombrio da história de Rapa Nui serve como um lembrete severo do poder destrutivo do colonialismo e da importância de reconhecer e aprender com o passado. Longa pausa. É como as marcas da colonização que ainda sentimos hoje em dia no Brasil, na desigualdade social, na perda de tradições indígenas. É uma ferida que ainda não cicatrizou completamente.
Com a antiga ordem desmoronando sob o peso dos desafios ambientais e o impacto devastador do contato com os europeus, uma nova fé emergiu em Rapa Nui. O Tangata Manu, o culto do homem-pássaro, ofereceu um vislumbre de esperança num mundo que parecia estar mergulhando no caos. Essa nova crença, centrada numa competição para recuperar um ovo sagrado de uma ilhota próxima, refletia as mudanças na sociedade de Rapa Nui e a necessidade humana de conforto espiritual em tempos de incerteza, algo tão presente na nossa cultura como pedir proteção para o seu santo de devoção. A cerimônia do Tangata Manu acontecia anualmente em Orongo, uma vila cerimonial localizada à beira da cratera do vulcão Hanukau. Representantes de cada clã competiam numa corrida perigosa até a ilhota de Motu Nui, enfrentando correntes traiçoeiras e o perigo constante de tubarões, para recuperar o primeiro ovo posto pela andorinha do Mar Preta. Imaginem só, uma prova que misturava a garra de um Neymar com a coragem de um Ayrton Senna. O vencedor, ao retornar com o ovo sagrado, tinha seu patrocinador declarado Tangata Manu, o Homem-Pássaro, para o ano seguinte. Este título trazia não apenas prestígio e honra, mas também poder político, já que o Homem-Pássaro se tornava o líder espiritual da ilha. O surgimento do culto do Homem-Pássaro sugere uma profunda mudança nas crenças e práticas de Rapa Nui. Marcou um afastamento do culto aos ancestrais que havia dominado períodos anteriores, talvez refletindo uma desilusão com os antigos deuses diante da convulsão social e da degradação ambiental. Como se a fé antiga, tipo um Fusca quebrado, tivesse que dar lugar a algo novo. O culto do homem-pássaro, com sua ênfase na conquista individual e sua conexão com o mundo natural, oferecia um novo caminho a seguir, uma maneira de dar sentido a um mundo em constante mudança e encontrar esperança diante da incerteza. A história de Rapa Nui não é apenas uma narrativa de colapso ecológico ou declínio cultural. É, em sua essência, um testemunho da resiliência do espírito humano, nossa capacidade de nos adaptar, de superar e de encontrar significado diante da adversidade. Pensem na garra dos brasileiros, na nossa capacidade de dar a volta por cima, igualzinho. Os Rapa Nui, confrontados com desafios extraordinários, não se renderam simplesmente ao desespero. Eles encontraram novas maneiras de sobreviver, de se conectar uns com os outros e de dar sentido ao seu mundo em transformação. É como aquele ditado: fazer do limão uma limonada, sabe? O surgimento do culto do homem-pássaro, embora talvez nascido do desespero, reflete essa necessidade humana duradoura por significado, por conexão e por esperança. É a fé que move montanhas, como se diz por aqui. Demonstra o poder da crença em sustentar as pessoas em tempos de crise e em fornecer uma estrutura para navegar por um futuro incerto. Os Rapa Nui, mesmo com seu ambiente mudando e seus modos de vida tradicionais sendo interrompidos, encontraram novas maneiras de expressar sua criatividade, sua espiritualidade e sua conexão com sua ilha natal. Continuaram a esculpir, dançar, cantar e contar histórias, transmitindo suas tradições e sua história para as gerações futuras. Gap 2is. A história de Rapa Nui é um lembrete de que, mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis, o espírito humano persiste, como a gente vê todo dia nas comunidades do Brasil. É um testemunho da nossa capacidade de adaptação, da nossa engenhosidade e da nossa inabalável determinação
em encontrar significado e propósito, mesmo nos momentos mais sombrios. É que nem aquele samba, o show tem que continuar. O vento sopra pelas planícies da Ilha de Páscoa, carregando consigo o cheiro salgado do mar e os ecos distantes de um passado tumultuado. Os moais, sentinelas silenciosas de uma era desaparecida, vigiam uma paisagem transformada. A ilha, antes envolta na sombra da devastação ecológica e do declínio cultural, vive um renascimento, um despertar de seu espírito ancestral. Já se foram os dias em que Rapa Nui era vista apenas como uma tragédia, um conto de advertência sobre colapso ecológico, tipo um fim do mundo particular. Hoje, a ilha é um testemunho da resiliência do espírito humano, da força duradoura da cultura e da possibilidade de renovação, mesmo diante de desafios extraordinários, tipo aqueles que a gente enfrenta no dia a dia em São Paulo, sabe? Os Rapa Nui, descendentes dos antigos navegadores e construtores, retomaram sua narrativa. Eles não são mais personagens passivos em uma história contada por forasteiros, mas agentes ativos na construção do próprio destino. São os guardiões de sua herança, os guardiões das histórias de seus ancestrais e os arquitetos do futuro de sua ilha. Uma nova alvorada surgiu sobre Rapa Nui, uma alvorada pintada em tons vibrantes de orgulho cultural, consciência ecológica e uma determinação inabalável de criar um futuro sustentável, profundamente enraizado na sabedoria do passado. Os moais, testemunhas silenciosas de séculos de mudanças, permanecem como um lembrete da fragilidade e da resiliência da civilização humana. Seus olhares enigmáticos são um desafio e uma inspiração para as gerações futuras, assim como as histórias do nosso folclore, tipo a do Saci Pererê, nos inspiram até hoje. O coração de Rapa Nui pulsa forte no peito do seu povo. Eles são a encarnação viva do legado dos seus ancestrais, suas linhagens entrelaçadas aos ritmos antigos da ilha, seus espíritos ressoando com os sussurros do vento e o estrondo das ondas. São os guardiões da sua herança, ferozmente protetores de sua cultura, sua língua e seu lugar único no mundo. Não mais contentes em serem observadores passivos de sua própria história, o povo Rapa Nui assumiu um papel ativo na preservação e celebração de sua identidade cultural. As danças e músicas tradicionais, outrora silenciadas pelo peso do colonialismo e da assimilação cultural, foram ressuscitadas. Seus ritmos vibrantes e melodias evocativas ecoam pelas aldeias e sítios cerimoniais da ilha, como um batuque que contagia a todos. A língua Rapa Nui, que já esteve à beira da extinção, está sendo revitalizada por meio de programas de educação bilíngue e de uma crescente conscientização de sua importância como pedra fundamental de sua identidade cultural, tipo um jeitinho brasileiro, só que da Ilha de Páscoa. Jovens e idosos estão abraçando sua herança linguística, garantindo que as antigas palavras de seus ancestrais continuem a ser faladas, cantadas e transmitidas às futuras gerações. O povo Rapa Nui entende que sua cultura não é uma relíquia do passado, mas uma entidade viva e pulsante que precisa ser nutrida, celebrada e compartilhada com o mundo. Eles são os guardiões de uma herança única e insubstituível. Seus esforços são uma prova do poder duradouro da cultura para conectar pessoas através das gerações e inspirar esperança e resiliência diante da adversidade,
assim como a garra de um time pequeno lutando pelo Brasileirão. O passado não é um eco distante na Ilha de Páscoa, não é que nem lenda de boto cor-de-rosa. Ele é uma presença viva, entrelaçada na paisagem da ilha, seu povo e suas histórias, tipo o tempero num bom churrasco paulista. A pesquisa arqueológica, antes domínio de forasteiros, ganhou um novo significado, uma colaboração entre cientistas e a comunidade Rapa Nui para desenterrar sua história compartilhada e usá-la para construir um futuro sustentável, que nem a gente faz com a garra de um vira-lata caramelo. Escavações pela ilha revelam novos detalhes sobre a vida dos antigos Rapa Nui, suas práticas agrícolas, suas estruturas sociais e suas crenças. A descoberta de antigos jardins, cuidadosamente projetados para proteger as plantações do vento e da maresia, demonstra sua engenhosidade e profundo conhecimento do frágil ecossistema da ilha, uma sabedoria ancestral que lembra as benzedeiras lá do interior. O estudo de amostras de pólen antigo e restos de plantas está fornecendo um quadro mais claro da história ecológica da ilha, desafiando suposições anteriores sobre as causas e consequências do desmatamento. É como desvendar os segredos de um bom feijão tropeiro. Essa nova evidência sugere que o povo Rapa Nui, longe de ser destruidor ambiental imprudente, era um guardião habilidoso de suas terras, adaptando suas práticas aos desafios de um ambiente em mudança. Os Rapa Nui não são meros observadores passivos desse processo de redescoberta. São participantes ativos, compartilhando seu conhecimento tradicional, suas histórias orais e suas perspectivas, enriquecendo e informando a pesquisa científica e garantindo que suas vozes sejam ouvidas, como um grito de gol no Morumbi. O passado não é algo estático na Ilha de Páscoa, mas sim uma força dinâmica, moldando o presente e guiando a ilha para um futuro mais sustentável e culturalmente vibrante, que nem o samba que pulsa no coração do Brasil. Os Moais, essas figuras enigmáticas que cativam a imaginação do mundo há séculos, continuam projetando longas sombras sobre Rapa Nui. Eles são um lembrete constante do passado ancestral da ilha, da engenhosidade e arte de seus antepassados e da profunda ligação entre o povo Rapa Nui e sua terra. Pensem por um instante na magnitude dessa herança, da mesma forma que pensamos em personagens históricos como Tiradentes, símbolos de luta e resistência. Mas os Moais são mais do que relíquias de uma era passada. Eles são um legado vivo, uma fonte de orgulho e responsabilidade para o povo Rapa Nui. Representam o espírito duradouro de seus ancestrais, sua capacidade de inovação, sua profunda espiritualidade e sua conexão permanente com a terra que os sustentou. É como o samba, ou o futebol para nós brasileiros, algo que corre em nossas veias, parte da nossa identidade. O povo Rapa Nui de hoje está profundamente ciente do peso desse legado. Eles entendem que os Moais não são apenas estátuas, mas símbolos de sua identidade cultural, sua conexão com o passado e sua responsabilidade para com as gerações futuras. Assim como nós, brasileiros, temos a responsabilidade de preservar a Amazônia para as próximas gerações. Eles estão comprometidos em preservar esses tesouros antigos, não como peças de museu, mas como monumentos vivos, integrados ao tecido de suas vidas diárias e à sua visão de um futuro sustentável. É como o Mercado Municipal de São Paulo,
um lugar histórico que pulsa com a vida da cidade. Os Moais, outrora testemunhas silenciosas da história turbulenta da ilha, tornaram-se símbolos de esperança e renovação. Eles representam a força duradoura do espírito humano para superar adversidades, aprender com o passado e criar um futuro melhor, profundamente enraizado na sabedoria e resiliência de seus ancestrais. Uma lição que todos nós, em qualquer canto do mundo, podemos aprender e aplicar em nossas próprias vidas. Rapa Nui é uma sinfonia de resiliência, um testemunho da força duradoura do espírito humano para se adaptar, superar e criar beleza diante da adversidade. É como um samba que renasce das cinzas, mais forte e cheio de ginga. A história da ilha, antes pintada em tons de colapso ecológico e declínio cultural, está sendo reescrita como uma história de adaptação, inovação e do laço inquebrável entre um povo e sua terra. Uma verdadeira virada de jogo, como diria um torcedor da seleção brasileira, em um clássico contra a Argentina. O povo Rapa Nui, descendente de mestres navegadores e agricultores habilidosos, enfrentou tempestades, tanto literais quanto metafóricas. Imagine a força desses guerreiros, navegando em mar aberto como se estivessem em uma jangada no Rio São Francisco. Eles enfrentaram desafios ambientais, rupturas culturais e o impacto devastador do colonialismo, mas seu espírito permanece intacto, sua conexão com sua ilha natal tão forte quanto a rocha vulcânica que forma sua base, uma garra que lembra a nossa seleção canarinho em uma final de Copa. Hoje, Rapa Nui se destaca como um farol de esperança, um lembrete de que mesmo em um mundo às voltas com a degradação ambiental e a homogeneização cultural, o espírito humano pode encontrar um caminho a seguir. É como um pé de manga que continua dando frutos mesmo em meio à seca. A história da ilha é um testemunho do poder da preservação cultural, da importância da consciência ecológica e da força duradoura do espírito humano para superar a adversidade e criar um futuro mais sustentável e equitativo. É um exemplo para o Brasil e para o mundo, como o trabalho de Chico Mendes na Amazônia. Os Moais, aqueles sentinelas silenciosos de uma era desaparecida, continuam a vigiar a ilha, seus olhares enigmáticos refletindo a sabedoria de séculos. Eles são como os profetas da nossa história, que nos guiam com sua sabedoria ancestral. Eles nos lembram que o passado nunca desaparece de verdade, mas vive nas histórias que contamos, nas lições que aprendemos e nas escolhas que fazemos. Assim como a feijoada de domingo, que carrega o sabor da nossa tradição. A história de Rapa Nui, como um bom samba de roda, está longe de acabar. É uma história que continua sendo escrita, como os versos de um repente, a cada nova descoberta arqueológica, a cada renascimento cultural, a cada geração que herda o legado desta ilha extraordinária, tão cheia de ginga quanto os passistas de uma escola de samba. Os mistérios dos Moais, os sussurros dos ancestrais e os ecos de um passado turbulento, como uma boa partida de futebol, continuam a nos instigar e inspirar, nos convidando a mergulhar mais fundo, a questionar nossas certezas, a abraçar o desconhecido, como quem se aventura em um mergulho nas águas cristalinas de Fernando de Noronha. Os capítulos ainda não escritos da história de Rapa Nui, como um bom prato de feijoada, prometem novas descobertas, novas interpretações e uma compreensão mais profunda da complexa interação entre a engenhosidade humana
as mudanças ambientais e a força duradoura da cultura, tão resistente quanto as raízes de uma samaúma. O passado da ilha, antes envolto em sombras, como as vielas do Pelourinho à noite, está sendo iluminado pelos esforços conjuntos de cientistas, historiadores e, claro, pelo próprio povo Rapa Nui, revelando uma narrativa rica e multifacetada, que desafia nossos preconceitos e aprofunda nossa admiração pela resiliência do espírito humano, tão forte quanto o café que tomamos de manhã. Ao virarmos a página deste capítulo da história de Rapa Nui, fazemos isso com um sentimento de maravilha, de expectativa e de profundo respeito pela ilha, seu povo e o legado duradouro que carregam em seus corações, como a saudade de casa que um brasileiro sente quando está longe. Os Moais, guardiões silenciosos de uma era desaparecida, como as ruínas de Ouro Preto, observam o horizonte, seus olhares enigmáticos fixos no futuro. Um futuro ainda por ser escrito, um futuro cheio de possibilidades, como o sorriso de uma criança. Silêncio. Ele paira pesado no ar em Rapa Nui. Um silêncio que nasceu do isolamento, de histórias ancestrais gravadas na pedra, de uma cultura que resistiu a tempestades que poucos conseguem imaginar, tipo a garoa de Sampa num dia de segunda-feira. Os Moais, essas figuras enigmáticas que capturaram a atenção do mundo por séculos, permanecem como sentinelas silenciosas, suas sombras se estendendo pelas planícies vulcânicas, quase como a sombra do Banespa no centro. Atravessamos vastos oceanos, tanto literais quanto metafóricos, para estar em sua presença, para desvendar os mistérios que guardam. Viajamos mais que o Ayrton Senna em Mônaco para chegar aqui. Mergulhamos no coração de um vulcão, exploramos os vestígios de antigas oficinas e seguimos os caminhos que esses gigantes de pedra percorreram. Ouvimos os sussurros do vento, o estrondo das ondas e as histórias passadas através de gerações do povo Rapa Nui, como se fossem causos de pescador no Guarujá. No entanto, apesar de tudo o que aprendemos, um profundo silêncio permanece. Os Moais, com suas expressões enigmáticas, não oferecem respostas fáceis. Eles nos desafiam a confrontar as limitações da nossa própria compreensão, a reconhecer a imensidão do que não sabemos, mais complexo que entender o rodízio de São Paulo. O silêncio deles é um desafio, um convite para ouvir não apenas com nossos ouvidos, mas com nossos corações e mentes, tipo quando a gente ouve um samba antigo e sente a história. Olhe bem nos olhos de um Moai. O que você vê? Alguns enxergam o reflexo da própria curiosidade, a vontade de desvendar os mistérios de um passado distante, tipo um sítio do Pica-Pau Amarelo da vida real. Outros veem a própria ilha refletida ali, sua beleza selvagem, sua história turbulenta, tipo uma novela das 8, cheia de altos e baixos. Uma força que resiste ao tempo, sabe? Como a garra de um time pequeno lutando pelo Brasileirão. Mas os Moai, em seu silêncio imponente, como um feriado prolongado em São Paulo, revelam muito mais do que nós mesmos ou a ilha que habitam. Longa pausa. Eles refletem a complexidade da nossa história, a capacidade humana de criar coisas incríveis, tipo o Cristo Redentor ou um gol de placa do Pelé, mas também de causar grandes estragos, como um temporal de verão que alaga tudo. Mostram nossa ligação profunda com a natureza, com a terra, como aquele pé de manga no quintal da avó,
e nossas tentativas, às vezes desastradas, de encontrar nosso lugar no mundo, igualzinho quando a gente tenta fazer uma receita nova e acaba dando tudo errado. A história de Rapa Nui é um espelho da experiência humana, um lembrete de que até os cantos mais isolados do planeta, tipo o interior do Acre, sofrem com as mudanças e as consequências das nossas ações, sejam elas planejadas ou não. Tipo quando a gente esquece o guarda-chuva em casa num dia de chuva. Os Moai, essas testemunhas silenciosas de séculos de história, nos desafiam a repensar nossa relação com o passado, com o meio ambiente e, principalmente, uns com os outros, porque, no fim das contas, somos todos passageiros nesse mesmo ônibus chamado Terra. Por décadas, a história de Rapa Nui foi contada como um conto de advertência, um alerta severo sobre os perigos do colapso ecológico e social, tipo a história do Saci Pererê para as crianças que não obedecem. A hipótese do ecocídio, embora ofereça uma narrativa convincente, acabou por ofuscar uma verdade mais complexa e, em última análise, mais esperançosa: a resiliência do povo Rapa Nui. Reduzir a história deles a uma simples parábola de suicídio ecológico é ignorar as complexidades da sua história, a engenhosidade na adaptação a um ambiente em mudança e a força cultural duradoura, tão forte quanto a garra de um carcará. O povo Rapa Nui, diante de desafios que teriam devastado muitas civilizações, encontrou maneiras de sobreviver, se adaptar e preservar sua identidade cultural, lembrando a gente da força do povo brasileiro. Eles desenvolveram técnicas agrícolas sofisticadas, administrando cuidadosamente os recursos limitados da ilha, como quem faz um malabarismo com as contas do mês. Criaram uma vida espiritual rica, honrando seus ancestrais e buscando orientação no mundo natural, tipo a fé que a gente tem em nosso Deus e Jesus Cristo, nosso Salvador. E teceram tapeçarias complexas de música, dança e contação de histórias, transmitindo suas tradições e sua história para as gerações futuras, como um samba que atravessa gerações no Rio de Janeiro. A história de Rapa Nui não é apenas uma história de perdas, mas sim de resiliência, uma prova do poder duradouro do espírito humano para superar adversidades e encontrar esperança mesmo nos momentos mais sombrios. Igualzinho a um jogo do Brasil na Copa do Mundo, a gente nunca desiste. Os sussurros de Rapa Nui são carregados pelo vento, no ritmo constante das ondas quebrando na costa, nas melodias melancólicas das canções tradicionais. Como um lamento de Pixinguinha, ecoam segredos ancestrais. Eles falam de uma profunda ligação com a terra, uma reverência aos ancestrais, tipo aquela saudade que a gente sente da casa da avó, sabe? E uma compreensão profunda do equilíbrio delicado entre a humanidade e o mundo natural, igualzinho a gente sente quando vê um beija-flor tirando o néctar de uma flor. Esses sussurros são um chamado para a ação, um lembrete de que as lições de Rapa Nui não se limitam àquela ilha remota no vasto Pacífico. São lições para todos nós, que vivemos num mundo às voltas com desafios ambientais, tipo os problemas com as queimadas no Pantanal, a homogeneização cultural. Parece que todo mundo só ouve sertanejo universitário hoje em dia, né? E as consequências da ambição desenfreada, igualzinho a gente vê nos noticiários. Rapa Nui nos lembra que não somos donos do nosso ambiente, mas sim parte de uma teia delicada de sistemas interconectados. Que nem uma receita de bolo da vovó, se tira um ingrediente, já era.
Ela nos ensina que resiliência não é apenas sobre suportar dificuldades, tipo aguentar o trânsito de São Paulo na sexta à tarde, mas sobre se adaptar, inovar e encontrar novos jeitos de prosperar num mundo em constante mudança. A gente tem que ser igual jacaré no Pantanal, se adaptando às cheias e às secas. E talvez o mais importante, Rapa Nui nos sussurra sobre o poder duradouro da cultura, a importância de preservar nossas tradições, línguas e histórias, não apenas para nós mesmos, mas para as futuras gerações. Igual a gente guarda aquelas fotos antigas em preto e branco da família. Os moais da Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui como chamam os locais, permanecem sentinelas há séculos. Seus olhares silenciosos fixos no horizonte, testemunhando o vai e vem da história humana. Eles viram impérios florescerem e caírem, a chegada dos navegantes, e suportaram as tempestades das mudanças ecológicas e culturais, tipo a gente encarando aquele trânsito caótico na Marginal Pinheiros numa sexta-feira. Agora é a nossa vez de ouvir, de prestar atenção aos sussurros de Rapa Nui, aprender com o passado turbulento da ilha e abraçar a sabedoria duradoura do seu povo. É como ouvir aquela música antiga que nos arrepia só de ouvir, sabe? Tem uma mensagem ali que a gente precisa entender. Os moais, em seu silêncio, nos oferecem um presente profundo, a oportunidade de refletir, de aprender e de escolher um caminho diferente. Aquele momento, eita, preciso mudar de vida, sabe? Como quando a nossa vida está difícil e precisamos fazer umas mudanças e dar a volta por cima. Gap 2is. O futuro de Rapa Nui, assim como o futuro do nosso planeta, está em nossas mãos. Será que vamos continuar nesse caminho de destruição ecológica e amnésia cultural? Tipo, esquecer o aniversário daquela tia querida? Ou vamos escolher um futuro diferente, baseado na sustentabilidade, no respeito à nossa herança, igual a gente respeita um prato de feijoada, e numa profunda compreensão da nossa ligação com a natureza, aquela vibe de fim de semana no Guarujá? Os moais, guardiões silenciosos de Rapa Nui, estão prontos para testemunhar nossas escolhas. Seus olhares enigmáticos, um lembrete constante de que a história da humanidade ainda está sendo escrita. O final, como os ecos do silêncio deles, permanece indefinido. Cabe a nós decidir qual história vamos contar. E aí, pessoal? Incrível a história da Ilha de Páscoa, né? Os moais são realmente impressionantes. E a escrita Rongorongo? Um mistério total. Quero muito saber o que vocês acharam de tudo isso. Deixem aqui nos comentários suas teorias e o que mais chamou a atenção. Vamos trocar uma ideia. E claro, se curtiram essa viagem no tempo, não esqueçam de deixar aquele like caprichado, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Tem muito mais mistérios esperando por vocês. Até a próxima!